Boa noite, você vai ver hoje no Tarek Notícias. Ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles diz que o governo federal só fiscaliza 6% do Pantanal e que restante cabe aos estados. Polônia neutraliza a maior bomba da Segunda Guerra Mundial já encontrada no país. Holanda impõe restrições à venda de bebida alcoólica para conter segunda onda do novo coronavírus. Ministério Público denuncia Paulinho da Força por corrupção e lavagem de dinheiro em São Paulo. A defesa do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, pede que o STF designe novo relator para inquérito sobre interferência do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal. E funcionários de frigorífico no Mato Grosso do Sul que foram infectados por Covid-19 entraram com um pedido de indenização na Justiça. Eu sou o Tarek Elakis e está no ar o Tarek Notícias. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, afirmou hoje que o governo federal tem competência para fiscalizar só 6% dos 15 milhões de hectares do Pantanal. Segundo o ministro do Meio Ambiente, as demais partes do território são de responsabilidade dos estados. O ministro participou de uma audiência pública na comissão externa do Senado que acompanha as ações de enfrentamento aos incêndios do Pantanal. Ambientalistas dizem que apesar de apenas uma pequena parte do Pantanal estar sob responsabilidade direta do governo federal, o Ministério do Meio Ambiente tem o dever de atuar na proteção do bioma, especialmente em situações de crise, como a vista nas últimas semanas provocada pelas queimadas. 14% da área do Pantanal foi queimada apenas em setembro desse ano. De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, o número já supera a área de todo o ano passado e é a maior devastação anual do território causada pelo fogo desde o início das medições em 2002 pelo governo federal. De acordo com a análise da Universidade Federal do Rio de Janeiro, parceria com o INPE no monitoramento da área queimada, 26% de todo o bioma já foi consumido pelo fogo de janeiro a setembro desse ano. Segundo o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, o governo tem competência para fiscalizar só 902 mil hectares da área total do bioma correspondente a reservas indígenas, assentamentos, florestas destinadas e unidades de conservação localizadas na região. De acordo com informações do site do Ministério do Meio Ambiente, 4,6% do Pantanal são protegidos por unidades de conservação, dos quais 2,9% correspondem a unidades de proteção integral e 1,7% de unidades de uso sustentável. O diretor executivo do Instituto SOS Pantanal, Felipe Dias, diz que o governo tem obrigação moral de zelar pelo bioma. A diretora de ciência do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, do IPAM, Anne Alencar, afirmou que a responsabilidade do gestor federal é mais ampla do que a afirmação do ministro Ricardo Salles. Bom, vamos à próxima notícia. Especialistas poloneses em desminagem conseguiram neutralizar uma das maiores bombas da Segunda Guerra Mundial descoberta no fundo de um canal de navegação no noroeste da Polônia, anunciou a Marinha polonesa. A operação inédita e particularmente delicada com a bomba Talboy, de mais de 5 toneladas, capaz de provocar um pequeno terremoto, foi concluída sem danos, mesmo que apesar do projeto inicial, tenha acabado explodindo. A bomba, lançada por um avião britânico em abril de 1945 durante um ataque a um contratorpedeiro alemão, pode ser construída neutralizada e anunciou em um comunicado o porta-voz da 8ª Flotilha de Defesa Costeira Polonesa, Grzegorz Lewandowski. Por razões de segurança, os desminadores descartaram desde o início o método tradicional de detonação, o mais frequente, mas também o mais violento, muito temido no caso de uma bomba de 6 metros de comprimento com 2,4 toneladas de explosivos, o equivalente a 3,5 toneladas de dinamite. A bomba estava a 12 metros de profundidade sob as águas do canal, perto de casas e infraestruturas importantes, o que levou à evacuação dos vizinhos. Os especialistas apostaram no procedimento de deflagração, que consiste em uma combustão da carga explosiva a uma temperatura abaixo do limiar de detonação. Por fim, o processo de deflagração se transformou em detonação, mas sem risco para as pessoas que participaram diretamente na operação.
A Swinemund, em alemão, foi durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial uma das bases mais importantes da Marinha Alemã no Báltico, lembra o historiador Peter Laskowski, autor de um livro detalhado sobre o ataque da Real Força Aérea contra o destroyer Lützow, então ancorado em um canal da cidade. No dia 16 de abril de 1945, a RAF enviou 18 bombeiros Lancaster da divisão 617 estacionada em Woodhall Spa, a 225 km de Londres, com destino a Sundance, onde estava o cruzeiro alemão Lützow. No total, 12 Tallboys foram lançadas contra o Lützow, entre elas esta que não explodiu. Bom, vamos à próxima notícia. A Holanda decretou hoje medidas para conter a segunda onda do novo coronavírus. Entre as decisões anunciadas pelo ministro Mark Rutte, bebidas alcoólicas não poderão ser vendidas depois das 8 horas da noite no horário local. Além disso, moradores do país não poderão receber mais de 3 visitantes a cada dia. As medidas apelidadas de lockdown parcial vão entrar em vigor a partir de amanhã e têm validade de 4 semanas e tentam evitar um caos hospitalar na Holanda nesta nova onda da Covid-19, informou o governo. Para o premier holandês, o país passa por um aumento bizarramente alto. O número de novos casos tem passado de 5 mil por dia, segundo a Universidade Johns Hopkins. Isso é bem mais do que os cerca de 1.000 casos diários no primeiro pico da doença entre março e abril. Além disso, continuam em vigor outros decretos para conter o coronavírus, como o uso obrigatório de máscara nas escolas. O primeiro-ministro Rutte diz que teremos de ser mais duros com nós mesmos, e ele não descartou a hipótese de um lockdown completo no país, isto é, restrições ainda mais duras de fechamento quase total das atividades. E o primeiro-ministro acrescentou também que muitas pessoas não respeitaram as regras e não podia fazer nada a não ser intensificar as regras, e diz que a chave é o comportamento. Na primeira onda, a Holanda rejeitou a estratégia do confinamento completo para conter a doença. O país tem mais de 6.006 mortos por Covid-19 desde o início da pandemia. Bom, vamos à próxima notícia. O Ministério Público de São Paulo denunciou hoje o deputado federal Paulinho da Força, presidente do Partido Solidariedade, por corrupção e lavagem de dinheiro devido a supostos pagamentos recebidos por ele e não contabilizados durante campanhas para a Câmara dos Deputados em 2010 e a Prefeitura de São Paulo entre 2012 e 2013. Ele também foi denunciado por falsidade ideológica eleitoral e o deputado federal já havia sido indiciado pela Polícia Federal no dia 2 de outubro pelos mesmos crimes, após a conclusão do inquérito da Operação Dark Side, que faz parte da primeira fase da Operação Lava Jato, que investiga crimes eleitorais em São Paulo. Em nota, o deputado Paulinho da Força disse que apresentará no momento oportuno os elementos necessários a demonstrar sua inocência quanto aos fatos apurados, e diz que a causa perplexidade que a imprensa e setores judiciários utilizam informações de uma delação sabidamente fraudulenta que agoniza o STF. E o deputado ainda repudia a atuação da Lava Jato com viés político partidário, extrapolando os limites constitucionais, buscando unicamente dar protagonismo para seus atores. Segundo a denúncia do Ministério Público, em 2010, durante a campanha para a Câmara dos Deputados, o parlamentar recebeu R$200 mil indevidamente que ficaram em caixa 2 de campanha e não foram contabilizados na prestação de contas da Justiça Eleitoral. Quando concorreu à Prefeitura de São Paulo, o candidato teria recebido R$1,5 milhão que também não foram declarados. Os recursos, diz o Ministério Público Federal, foram pagos a título de propina pela construtora JF, cuja colaboração premiada de vários de seus dirigentes, incluindo Wesley Batista e Ricardo Salto, foi homologada pelo Supremo Tribunal Federal. Os promotores de justiça que integram a Força-Tarefa, Fábio Bechara, Everton Zanella, Luiz Zambra, João Santa Terra e Rodrigo Caldeira, pediram à Justiça que, além de condenar Paulinho e o outro denunciado pelos crimes apontados, determine que ambos providenciem o recolhimento da quantia de R$1,07 milhão para reparação por danos morais difusos a toda a sociedade causados pelas infrações. A denúncia é baseada no inquérito policial da Polícia Federal, que resultou em uma operação deflagrada em julho desse ano, em que foram realizadas buscas na sede da Força Sindical e no gabinete do parlamentar em Brasília.
E também foi denunciado pelo Ministério Público nesta terça-feira Cristiano Viela de Pinho, que informou por meio do advogado que não teve acesso à denúncia e por isso não vai se manifestar. De acordo com as investigações da Polícia Federal, Cristiano teria auxiliado Paulinho no recebimento dos recursos da JEF. Bom, vamos à próxima notícia. A defesa do ex-ministro da Justiça Sérgio Moro pediu hoje que o Supremo Tribunal Federal defina um novo relator para o inquérito que apura se o presidente Jair Bolsonaro tentou interferir politicamente na Polícia Federal. O inquérito se baseia em acusações feitas por Moro e estava sob relatoria do ministro Celso de Mello, que se aposenta hoje. O regimento do STF define que em casos assim os processos podem ser designados para os outros ministros ou entregues ao sucessor de quem se aposenta. O presidente Jair Bolsonaro indicou o desembargador Cássio Nunes Marques para a vaga, mas o Senado ainda precisa aprovar o nome. Assim como Bolsonaro, o ex-ministro da Justiça aparece no inquérito como investigado. A investigação foi aberta com o aval do STF, porque Moro, ao deixar o cargo, acusou o presidente da República de tentar interferir politicamente no comando da Polícia Federal. Segundo o ex-ministro da Justiça, Jair Bolsonaro solicitou relatórios de inteligência e pediu trocas no comando da corporação. O presidente da República nega as acusações. Bom, vamos à próxima notícia. 38 funcionários do frigorífico da JBS em Dourados, a 230 quilômetros de Campo Grande, que pegaram Covid-19, processaram a própria empresa e agora pedem indenização por danos morais. De acordo com o advogado responsável pelos casos, Eduardo Barbosa, foram elaborados 3 processos com 13 colaboradores indígenas, 24 não indígenas e outro de um prestador de serviço. Todos os funcionários não apresentam mais sintomas da doença, segundo o próprio advogado. A defesa alega que protocolos de segurança não foram seguidos pela empresa e que teria levado ao contágio. Audiências de tentativa de reconciliação devem ocorrer nos dias 19, 27 e 28 de outubro na primeira vara do trabalho de Dourados, segundo a defesa. Em nota, a assessoria da JBS informou que a empresa não comenta processos judiciais em andamento. Em julho, no auge da pandemia no sul do estado, mais de 1.100 trabalhadores de frigoríficos de Mato Grosso do Sul haviam sido infectados por Covid-19, de acordo com o Ministério Público do Trabalho, que monitora a situação dos 42 frigoríficos do estado. Alguns frigoríficos chegaram a interromper as atividades no início da pandemia. É o caso da Natura Fridge Alimentos, com sede em Rochedo, a 83 quilômetros de Campo Grande, que suspendeu os trabalhos por 2 semanas no mês de julho. E a nossa edição do Tarek Notícias termina por aqui. Você pode rever nossos vídeos também, de todos os vídeos aqui do nosso jornal, aqui no nosso canal. Não esqueçam de deixar aquele joinha maroto, se inscrevam no meu canal e me acompanhem também no Instagram. Tenham todos uma boa noite, uma ótima terça-feira para você. E a gente volta a se encontrar na próxima edição do Tarek Notícias. Valeu, tchau!